Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudo do Livro dos Médiuns. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, centro situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo do Livro da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estudar o capítulo 6, dar continuidade ao estudo do capítulo 6, o item Espíritos Glóbulos, e o outro item, que é a teoria da alucinação. Antes, como de costume, nós vamos estar fazendo a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, depois a nossa prece inicial. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, a lição de hoje é Auxílio do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Está em Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, vamos reunir os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo, tendo a oportunidade de, com esse aprendizado, ampliarmos a nossa visão, o nosso entendimento e modificarmos os nossos comportamentos para melhor. Que o Senhor possa amparar a cada coração aqui presente, Senhor, iluminando a todos nós, e que nós possamos também estar contigo através da tolerância, da paciência, do trabalho no bem, do esforço que fazemos para nos melhorar a cada dia. Rogamos ao Senhor alívio a todos os sofrimentos, que possas renovar a esperança em cada um. E gratidão por tudo, Senhor. Graças a Deus. Então, nós vamos dar o início ao nosso estudo com a Ludmila, que vai comentar conosco sobre o item Espírito de Glóbulos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar ainda, no capítulo das manifestações visuais, intitulado Espíritos Glóbulos. Na semana passada, no estudo passado, nós falamos sobre a aparição dos espíritos, esse fenômeno, e a faculdade que algumas pessoas têm de visualizar os espíritos desencarnados. Na Revista Espírita de 1860, na edição de fevereiro, há uma introdução sobre esse assunto dos espíritos glóbulos, onde é falado da seguinte forma, que o desejo de ver espírito, ele é uma coisa muito natural, e poucas pessoas não têm esse desejo, apesar de ser uma faculdade bem rara, a visualização exata dos espíritos desencarnados,
todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, querem ter esse desejo. Até porque, né, abrindo um parênteses, nós ainda temos uma visão muito romantizada, que vamos ver espíritos, então automaticamente vamos ver os nossos familiares, vamos ver os seres que amamos. E quem não gostaria, não é? Mas nós vimos semana passada que, na verdade, não é bem assim que acontece. Voltando lá na Revista Espírita, eles abordam a seguinte questão, que nós devemos procurar, em todas essas manifestações, nós devemos procurar a verdade, né? Destruir as ideias que são muito entusiastas para nós e procurar refletir sobre isso. Será que o que realmente estamos vendo são espíritos desencarnados? São manifestações do mundo espiritual? Ou são apenas invenções que nós criamos para nós mesmos, para satisfazer esse nosso anseio de busca por algo que ainda desconhecemos? E aí a gente entende, quando a gente começa a estudar esse capítulo do Livro dos Médiuns, esse item, quando Kardec começa lá falando o seguinte, que o ar, ele nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas e sua agitação produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. E aí a gente tendo um exemplo, quando a gente está num lugar, num ambiente muito quente, e a gente olha, né, numa pista, quando a temperatura está muito alta, a gente vê a alteração da nossa visão. A gente percebe que a gente vê alguma nuvenzinha, alguma coisa meio sombreada, e Kardec fala sobre isso. E é engraçado que ele usa essas teorias, né? Ele cita a palavra bizarras, porque realmente para a gente, quando a gente começa a estudar, a gente vê que não tem muito fundamento. Mas, na época, algumas pessoas atribuíram essas visões, né, que mudam de acordo com a temperatura, né, de acordo com essa mudança dessas correntes de moléculas, algumas pessoas acreditavam ver nisso espíritos. E ele fala mais uma teoria de algumas pessoas que acreditavam ver espíritos, quando elas enxergavam alguns pontos pretos, alguns pontos negros, ou então quando elas enxergavam alguma coisa em formato de nuvem, alguma coisa num formato aéreo, e aí essas pessoas, elas falavam o seguinte, bom, esses pontos pretos que eu vejo, que me acompanham para todo lugar que eu olho, são espíritos ali, todos unidinhos, e aí essa junção de vários espíritos são esses pontinhos negros que eu estou vendo, porque eles me acompanham, eu olho para lá, eles estão ali. Eu olho para cá, esses pontinhos estão ali. Por isso é chamada de espíritos glóbulos, porque é essa junção, né? Formam glóbulos, e aí essas pessoas acreditavam ali serem espíritos. Só que Kardec, ele mesmo fala, né, que é mais ou menos, essa teoria é mais ou menos tão racional como ver figuras na Lua. Olha só o exemplo que ele dá. E a gente hoje, estudando um pouco mais sobre isso, a gente vê que isso, na verdade, existe, né? Esses pontos pretos. Eu não sei se alguém já teve esse tipo de situação, mas a gente vê na ciência hoje que isso é explicado pela oftalmologia, né, que são pontos negros que aparecem por um motivo, uma atrofia do nervo óptico mesmo. Então, na verdade, isso existe, isso é científico, né, é visto naqueles estudiosos, em médicos especialistas nisso, e diz também que o seguinte, que esses pontinhos pretos, na verdade, eles são grumos que são formados ali, né, no globo ocular, e ele vai se soltando da retina. Então, esses gruminhos, na verdade, elas são as sombras que são exercidas pela retina. E não tem nada de espírito, né? Nós vemos que a ciência comprova para a gente hoje o que Kardec já falava. E Kardec vem falando também que essa teoria desses espíritos glóbulos, também quando a gente para pensar, é muito estranha, porque a partir do momento que você tem esses pontos, essas pessoas que diziam ver esses pontos pretos, elas mesmas falavam da seguinte forma, né? O que eles alegavam? Olha, são espíritos porque eles nos acompanham a todo instante. Então, se eu olho para o lado direito, o ponto está ali.
Aí, de repente, eu olho para o lado esquerdo, o pontinho vai para o lado esquerdo. Quando eu olho para cima, o ponto... Então, o ponto ele vai acompanhando a minha visão. E Kardec fala que justamente por isso não tem como dizer que é um espírito, visto que esses pontinhos pretos que aparecem na nossa visão, que realmente parece que estão fora do nosso globo ocular, mas na verdade eles estão dentro, esses pontos eles obedecem à nossa vontade. Então, se nós não quisermos que o ponto vá para a esquerda, basta não olharmos para a esquerda. Se nós não quisermos que o pontinho preto suba, basta nós não olharmos para cima. E nós aprendemos, até aqui no livro dos médiuns, né, nos capítulos anteriores, que o espírito, a causa principal de estudo de Allan Kardec, né, o que caracteriza a presença dos espíritos é a manifestação inteligente. Se não há a manifestação inteligente, não há presença de espírito. Estudando um pouco mais, né, sobre essa questão, Kardec fala também no livro dos médiuns: quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios proporcionados pela ciência prática, compreenderá tudo que tem de pueril. Essa ideia, né, dos espíritos glóbulos, realmente ela é bem pueril, ela é bem infantil. Basta a gente estudar um pouco para cair por terra já essa ideia, né? Na Revista Espírita também continua falando, né, que os únicos sinais que realmente possa caracterizar a presença dos espíritos é a manifestação inteligente, né? E aí acho legal que na Revista Espírita, no final, eles ainda põem assim, bem assim, né? Repetimos, enquanto o efeito não for inteligente por si mesmo, independente da inteligência dos homens, devemos examiná-lo 2 vezes antes de atribuir aos espíritos. Porque, às vezes, né, nós, quando conhecemos a doutrina espírita, nós ficamos muito maravilhados, nós ficamos encantados, e é natural que nós passamos a atribuir tudo aos espíritos. E, na verdade, não é assim. Nós temos que observar, né, quantas vezes nós... E aí eu vou falar dos espíritas, né, para não dizer outras religiões. Quantas vezes nós esquecemos algum objeto, onde guardamos determinado objeto em casa, a gente vai procurar um objeto, não encontra. E aí muitos já falam o quê? Aposto que foi um espírito brincalhão que escondeu tal objeto, quando na verdade nós esquecemos aonde colocamos. Quantas vezes nós ouvimos algum ruído em casa à noite, né, um barulho diferente, e nós também, às vezes, atribuímos aos espíritos determinado barulho, mas, na verdade, é o vento, é um barulho qualquer. Então, Kardec, ele é muito criterioso com relação a isso, né? Kardec fala que nós devemos sempre estudar, por isso que Kardec sempre estudava, ele observava, Kardec duvidava, no bom sentido, de tudo que ele ouvia, de tudo que era falado, justamente para não cair nessa contradição. Se a gente olhar o livro dos Espíritos, até o livro dos Médiuns, né, no estudo de semana passada, Kardec faz uma pergunta, os Espíritos respondem, e depois de Kardec, a próxima pergunta, ele faz, às vezes muda uma palavra ou outra, ou acrescenta alguma coisa, justamente para bater as respostas, para ninguém ter dúvida disso. Então, nós também nós não podemos atribuir tudo aos espíritos. A gente tem que ver que a nossa doutrina, a nossa crença, nós temos que ter fé sim, mas é uma fé raciocinada, né? Não é uma fé cega. No livro Consolador, na questão 355, que tem a pergunta, né, para Emmanuel, e a pergunta é a seguinte: será fé acreditar sem raciocínio? E aí Emmanuel responde para a gente, né? Admitir as afirmativas mais estranhas sem exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fanatismos dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Então, a gente tem que lembrar sempre que Kardec, antes dele atribuir uma verdade ao tal ato, ele estudava, incessantemente, incansavelmente, e Kardec sempre falava,
né? Tanto que até no próprio livro dos médiuns, ele ainda fala sobre isso, né? Que estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos. Aí a gente vê a importância de estudar e a importância da ciência, que nunca deve ser deixada de lado, e sim andar lado a lado com relação à nossa religiosidade. A gente vai passar a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai completar o estudo. Primeiro, vamos dar boa noite aqui, o pessoal. Está aqui com a gente a Jeane, a Aline Amorim, a Esther, a Tânia, o Renato, a Rita Maria. O Renato já está em Brasília, está dando uma aula lá de Brasília. Bacana, né? Essa questão da tecnologia. O Flávio, a Silvia Lanes, o Eduardo Mesmer, a Andréa Lima, a Aline Amorim, o Alessandro Souza e o Nilton Pereira. Boa noite, Thiago também está com a gente, a Ana Lúcia, enfim, boa noite a todos que estão aqui presentes, participando do estudo. Tem um comentário, Ludmila, aí do Alessandro. Ele disse assim: eu gostaria de saber quando eu sonho, quando eu estou principalmente correndo de alguma coisa, com medo, acordo suado, ofegante, muito cansado. O que pode ser isso, Ludmila? Na verdade, né, a semana passada a gente abordou um pouquinho, né, o assunto dos sonhos, e nós vimos que os sonhos, eles têm várias origens, né? Pode ser uma origem física, então nós podemos estar pensando muito em alguma coisa, ficamos com aquilo na cabeça, e aí à noite nós sonhamos, né, devido à atividade cerebral. Pode ser alguma lembrança do passado, que durante o sono, o repouso do corpo físico, ela vem à tona, ou pode ser também que nós abordamos um encontro nosso de acordo com os nossos pensamentos. Daí a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, principalmente antes de irmos deitar. A gente sabe que a gente vai aonde está o nosso padrão vibratório. Então, eu recomendo, se puder, né, a gente sempre fazer uma oração antes de deitar, pedir aos amigos espirituais que possam estar nos acompanhando para um lugar de estudo, visto que o nosso espírito não repousa, o corpo descansa, mas nós não. E nós vamos aonde está o nosso pensamento. Então, que nós possamos pedir auxílio dos amigos espirituais, amparo, para que possamos ir a um bom lugar, junto de espíritos amigos, aprender, quiçá trabalhar também, né? Obrigado, Ludmila. Então, a gente vai passar para a Luciana, que vai conversar conosco sobre a teoria da alucinação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É bom saber que o Renato, ele cumpre o que promete, né? Disse que não nos deixaria e está aí cumprindo. Bom, hoje a gente vai falar aqui nesse tópico sobre a teoria da alucinação, né? Então, primeiramente, a gente vai tentar entender o que é alucinação, né? A alucinação, ela é o quê? É uma impressão, é uma noção, né? Falsa de alguma coisa, é uma ilusão, algo que nos causa um delírio, né? Então, tudo isso a gente pode consultar, né, lá no nosso famoso Aurélio, que a gente vai ver que é a definição de alucinação. E aí, por que a gente busca, né, entender o que as pessoas que não acreditam, né, nas visões, né, nos espíritos, acreditam ser a alucinação. Então, eles acreditam que as visões, né, que se tem dos espíritos, né, as visões que se tem do plano espiritual, que elas não passam de alucinações, né? Então, no item 112, os espíritos, né, colocam, junto com Kardec, essa questão, né, que a causa dos sonhos nunca a ciência explicou. Eles falam assim: atribui-os a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é imaginação.
nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Então, o fato, né, de atribuírem as visões que se tem à teoria da alucinação é muito fácil, né? Mas explicar, né, a questão da imaginação, né, a questão dos sonhos, né, como é que se explica? Então, até hoje, a ciência não conseguiu explicar, porque através do sonho, a gente pode, né, verificar que muitos fatos já foram comprovados, né, que pode-se prever algo através dos sonhos, né, pode-se ter uma premonição através dos sonhos. Então, a ciência ainda não comprovou como que isso acontece, né? Nem o fato da imaginação por si só. Então, quando a gente começa a falar do sono, dos sonhos, vários estudiosos, como Freud e Jung, eles tentaram, né, estudar um pouco mais, né, sobre a questão do cérebro, sobre a questão da influência, né, do sono, dos sonhos no corpo físico, mas Kardec foi quem mais se aprofundou através do espiritismo. Kardec é que conseguiu nos trazer com clareza, é claro, com as informações dos espíritos, o que acontece, né, através do sono, né, que é o quê? A emancipação da nossa alma, a emancipação do nosso espírito. Através do sono, a gente consegue, né, ter a liberdade do nosso espírito. Então, a gente consegue penetrar no plano espiritual, a gente consegue realizar tarefas, né, sem essa massa pesada, sem essa massa corpórea que é o nosso corpo físico, né? E a gente, quando a gente fala, né, de realizar atividades, trabalhos, a gente tem vários exemplos, né, de vários livros como do Dr. Bezerra de Menezes, né? Quando a gente vê os acampamentos que são feitos na época de carnaval, onde vários de nós, né, somos usados como trabalhadores, né, no período do carnaval para ajudar vários irmãos que se encontram ali no momento difícil, né, de desencarne, ou no momento doloroso de obsessão, num período muito complicado, que é o carnaval. Então, a gente, em muitas ocasiões, não só no carnaval, mas durante todo o ano, né, nós, enquanto espíritos, né, encarnados, quando nós dormimos, quando nós desdobramos, né, através do sono, a gente liberta o nosso espírito e, dependendo da nossa, claro, faixa vibratória, nós somos, sim, utilizados para os trabalhos, né, da espiritualidade. Então, o sono, ele é importantíssimo, né, para que a gente possa se desprender desse corpo pesado, né, desse corpo físico que nós temos. E aí a gente vai falar, né, um pouquinho da questão do sonho, né, que ele pode sim ser uma lembrança, né, de algo que a gente viveu lá atrás, ele pode sim ser uma visão futura do que pode vir a acontecer, pode ser uma visão atual de algo que esteja acontecendo. Então, tudo isso, né, é um somatório, né, daquilo que a gente pode dizer, né, que é o sono, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí os espíritos dizem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo, não mais necessitando do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E aí, na questão 402, Kardec indaga: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, né? Então, através do sono, gente, nós nos libertamos desse corpo pesado, né? Nós podemos aí percorrer o espaço, percorrer o plano espiritual.
Então, resumindo, né, que o capítulo não é para falar do sonho, mas assim é para a gente mostrar, né, que embora exista aí uma teoria, né, da alucinação, a gente não consegue ver, perceber uma explicação do que é o sonho, os sonhos pela ciência, né? E a gente vê que o Espiritismo explica claramente e bem assim didaticamente o que seja, né? Então, resumindo, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes e de tudo do que vistes. Isto porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação da vossa partida ou da vossa volta. Sem isto, como explicarias estes sonhos absurdos e que estão sujeitos os sábios como os ignorantes? Os maus espíritos se servem dos sonhos para perseguir, atormentar as almas fracas e pusilâmines. Então, nem sempre, não necessariamente a gente se lembra sempre, né, dos nossos sonhos, né? Então, esse foi só um adendo para a gente falar um pouco, né, do sono e dos sonhos, porque ele toca nesse assunto, né, que a ciência ainda não nos explicou, né, a origem disso. E aí, no item 113, os espíritos colocam assim para a gente: provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente que só podem ser negados pelo que nada admitem fora do organismo. Então, diz para a gente o quê? Que há aparições verdadeiras, né? Que nós podemos sim comprovar, né? Então, como que a gente poderia dizer que existe sim aparições verdadeiras, né? As aparições, gente, elas podem ocorrer de duas formas, né? Quando o espírito, né, ele vai de encontro à pessoa, ou ao contrário, a pessoa vai de encontro ao espírito. Aí lá na Revista Espírita de julho de 1861, tem um caso bem interessante, que eu vou dar uma lida, narrar aqui, né, ler para vocês rapidamente, que ele fala assim: um de nossos colegas nos contava recentemente que um oficial, seu amigo, estando na África, de repente viu à sua frente a cena de um cortejo fúnebre. Era de um de seus tios, residente na França, que há muito tempo ele não via. Viu distintamente toda a cerimônia, desde a saída da casa mortuária até a igreja, e o transporte ao cemitério. Observou mesmo várias particularidades, das quais não podia ter ideia. Neste momento, ele estava desperto. Entretanto, num certo estado de absorção, do qual só saiu quando tudo desapareceu. Chocado com as circunstâncias, escreveu para a França, pedindo notícias de seu tio, e soube que este, falecido subitamente, tinha sido sepultado no dia e hora em que ocorrera a aparição. E com todas as particularidades que tinha visto, neste caso, é evidente que não foi o cortejo que veio encontrá-lo, mas ele que foi encontrar o cortejo, cuja percepção se deu por efeito de segunda vista. Então, nesse caso aqui, a pessoa, né, ela teve uma segunda vista, ela foi até o local, né, lá na França, onde seu tio havia falecido, no momento que ele havia falecido, e presenciou aquela situação, né? Tanto é que logo ele procura saber do tio e tem as informações exatas de como aconteceu aquilo que ele tinha visto, né? Aquela aparição, né, que ele havia presenciado. Então, nesse fato, a gente percebe nitidamente que houve sim uma aparição. Não foi uma ilusão, não foi um delírio, né? Então, os fatos, eles comprovam sim que foi uma aparição. Um outro caso, que também está lá na Revista Espírita, de 1861, vem falar de um médico, né? Que ele tratava de uma jovem senhora e, julgando que ela estava morando em Paris, pediu para que ela
se tratar, se aconselhou para ela ficar morando durante um bom tempo no interior. E aí, um belo dia, ela vem e vem até o consultório dele e diz para ele que morreu naquele dia. E ele fica, né, achando aquilo muito estranho e tal. E aí ele, logo depois, né, procura saber da pessoa, né? E aí tem a confirmação que ela havia morrido realmente. Então, nesse caso, o espírito que veio até a pessoa e comunicou a sua morte. Então, ali também foi um momento de uma aparição, né? Ou seja, não foi um delírio, né? Não foi uma ilusão, né? Realmente foi um fato que ocorreu e ele teve aquela visão, aquela segunda vista, né? Que a gente fala dentro da doutrina espírita. Então, isso é para comprovar, né? Que não existe, né? Essa questão da alucinação. É claro que a gente entende quando a pessoa está desenvolvendo a mediunidade, a questão do animismo, né, que o nosso amigo Sérgio vai falar um pouquinho, que existe às vezes um pouco de confusão, né? Mas é muito diferente de você acreditar que uma questão mediúnica, que um processo mediúnico, né? Uma questão de uma mediunidade como a vidência, né? Ela seja uma alucinação, né? Então, muitas das vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem tudo, né, que colocam para a gente, isso aí é mentira, isso aí não pode acontecer. Mas por que não pode acontecer? Por que é um delírio? Né? Vamos estudar, vamos refletir, né? Por que não poderia acontecer? Né? Então, assim, através do sono, dos sonhos, por que a gente a gente não tem encontros, reencontros através do sonho, dos sonhos? Como que é possível, então? Né? Então, explica para a gente. Né? Então, assim, vamos tentar sempre questionar, sempre buscar informações, né? Então, assim, toda vez que a gente receber um questionamento, isso aí é uma teoria que não... Mas por quê? Né? Então, assim, cabe a gente estudar, cabe a gente buscar exemplos, né? Para que a gente possa tentar clarear, né? Tentar compreender um pouco mais aquilo que é um objeto de estudo, né? Para que a gente possa entender um pouco mais essa doutrina, entender um pouco mais sobre a questão das aparições, né? Como elas podem ocorrer, e dessa forma a gente cada vez mais avançar nesse estudo, que é um estudo muito amplo, né? Que é um estudo muito abrangente da mediunidade, mas que é também muito interessante, né? Que é muito envolvente, tá certo? Então, essa foi a parte que me coube. Eu vou passar para o meu amigo Sérgio. Deixa eu só fazer um comentário, Sérgio, porque, assim, a alucinação, né, seria aquele caso, né, da pessoa perceber algo, né, de um objeto, um perfume, um cheiro qualquer, sem que aquilo de fato estivesse impressionando os sentidos dela, né? Então, ela pode ver algo, né, perceber algo que ninguém está vendo, só a gente está vendo, e isso ser tido como uma alucinação. Mas aí, como a Luciana colocou, a gente tem que separar o que é de fato alucinação do que é uma manifestação mediúnica, né, do que é uma aparição de um espírito. E Kardec coloca que existem casos que, de fato, podem ser alucinação. Quando, por exemplo, uma pessoa ela fixa o pensamento em determinada coisa, ela começa a criar uma imagem fixa daquilo e se reflete na sua atmosfera perispiritual, né? Então, quando ela, por exemplo, dorme, ela passa a ver aquela imagem tomando vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de algo, né? Então, ela acaba fixando o seu temor naquilo. E aí, quando ela vai dormir, por exemplo, quando ela tem uma emancipação ali da alma, né? Um desprendimento parcial, ela pode ver aquela imagem que ela criou, que ela reteve no cérebro, né? E aí poder ver aquela imagem, inclusive, com vida, né? Se movimentando.
mas a imagem que ele mesmo criou. Né? E a alucinação pode chegar ao caso, no estado de vigília, de a pessoa começar a perceber aquela imagem em torno de si, né? Começar a confundir as realidades. Né? Então, a chegar a tal ponto, quando o pensamento se fixa de tal maneira, pode chegar até esse ponto. Então, é isso. Vou passar agora para o Sérgio, que vai conversar conosco sobre animismo e mediunidade. E só complementando, né, Humberto, é o que desencadeia uma obsessão, né? Porque você acaba se envolvendo naquela alucinação e acaba acreditando, e daqui a pouco você se envolve num processo obsessivo, né? Complicado, né? Kardec coloca assim, ó, lá no livro dos médiuns, ele coloca assim: em certos estados de emancipação da alma, a alma viva que está no cérebro, e aí torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais a chocaram, segundo a natureza das suas preocupações, das suas disposições de espírito. Então, quando essa preocupação ela se torna constante, quando é algo que você se fixa sua mente naquilo, né, e você está ali o tempo todo preocupado com aquela situação, aquilo passa a refletir-se na sua aura espiritual, na sua atmosfera espiritual. E aí você passa a sonhar com aquela situação, se você for médium, numa comunicação mediúnica, aquilo passa a interferir na comunicação mediúnica. Então, tem uma série de fatores até o ponto de interferir no seu estado de vigília, no seu estado consciente. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus continue entre nós. E a gente, cada vez mais que estuda um pouquinho dessa doutrina, mais a gente fica assim, apaixonado, né? Porque a gente percebe o quanto é sério essa doutrina, né? Ela não atribui tudo aos espíritos, ela não tem falsas ilusões, ela vai no sentido real das coisas, vai buscar na ciência espírita, na ciência do mundo, né, do mundo físico também, buscar o que é real realmente. Não se tem uma crença por crer, mas uma crença dentro de um raciocínio real. Quer dizer, isso chama-se de fé raciocinada. Nós vamos estudando, aprendendo, através dos estudos, das pesquisas, dos exemplos, dos livros, e vamos chegando a uma fé raciocinada. E isso, dentro da doutrina espírita, isso é de suma importância, para que a gente não seja ludibriado em momento algum. Claro que nem sempre a gente vai conseguir ter todas as informações, porque é muita informação, é muito estudo, é muita coisa para se aprender. Mas essa base da doutrina, que são os livros básicos, né, que nós estamos estudando, já nos dá uma grande sustentabilidade para que possamos compreender, distinguir o certo do errado, o que é falso, o que é místico, o que é real. Então, isso é muito interessante. E isso coube para a gente aqui falar um pouquinho da mediunidade e o animismo. A mediunidade, olha que interessante também isso na doutrina espírita, que nós sempre falamos. Kardec, ele sempre bate, busca sempre bater nas mesmas teclas, sempre buscando nos livros, quase sempre os mesmos assuntos, de formas diferentes, para que a gente possa assimilar e ter vários tipos de visões, para que a gente possa ter o real entendimento do que acontece no mundo espiritual. Então, a mediunidade já foi muito falada aqui, a mediunidade nada mais é, né, do que já foi falado aqui bastante, que existe um intercâmbio entre o médium. O médium são aqueles encarnados, nós encarnados, que temos o dom da mediunidade, que nos foi dado por Deus, para que nós possamos desenvolver essa comunicação com os espíritos, e através dessa comunicação, qual seja ela, a gente coloque isso em prática de quê? De caridade e de ajuda à humanidade. Então, a mediunidade é necessária a presença de um médium e de um espírito desencarnado, onde haja sintonia perfeita entre os seus fluidos, né? O fluido cósmico universal modificado. E que ali haja a sintonia perfeita entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito que é desencarnado. Havendo essa sintonia,
aí vai haver a comunicação, que são de várias maneiras, que nós já vimos aqui, são a comunicação por efeitos de batidas, né? Ações mecânicas, as comunicações escritas, as visuais, que nós falamos aí semana passada, né, da vidência, né? E a da mais rara um pouquinho, que é da materialização, né? Que ainda hoje se faz esse trabalho de materialização, mas que não é mais muito comum, até porque, como nós vamos avançando no estudo da doutrina, não se é mais necessário ter tantas batidas, movimento de mesas, para que possamos crer na existência desses irmãos e de que o mundo, e que nós continuaremos como espírito pela eternidade. Porque, através daí da psicografia, né, Chico, Divaldo, lá no nosso centro, centros menores, ali há aquele trabalho de psicografia muito importante, o trabalho mediúnico na casa espírita, onde há a doutrinação dos espíritos, né, aquela doutrinação amorosa, carinhosa. Então, ali já está mais do que demonstrado a presença desses irmãos ao nosso redor, né? Até Kardec pergunta, né, se esses espíritos nos influenciam. Eles tanto nos influenciam, eles estão tão envolvidos com a gente, que muitas das vezes nos guiam, né? Que nos guiam mesmo, realmente. E conforme nós já foi dito, conforme o nosso pensamento, conforme a nossa ação, nós escolhemos as nossas companhias. Então, nós somos guiados por esses espíritos. Mas lembrando sempre que a nossa decisão é a que vale. Nós é que decidimos. Eles sugestionam, e nós é que decidimos. Então, não vamos botar a culpa nos espíritos por ações erradas nossas, né? Porque muitas das vezes nós temos isso. Isso é culpa do espírito obsessor. Isso é culpa do espírito que é deseducado, do espírito brincalhão. Não. Nós estamos rodeados daqueles irmãos de quais nós nos afinamos, e nós damos a última palavra. A última palavra é nossa, o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, a mediunidade é isso, né? É ter o espírito desencarnado junto com o médium, se junta a essas energias e consegue ali a manifestação. Então, tem que ter a presença dos dois. Não se consegue manifestação mediúnica sem a presença do espírito ou do médium, sendo que, às vezes, o espírito se manifesta sem o conhecimento do médium, mas tem que ter um médium ali para que doe aquela sintonia, para que ele possa se manifestar no mundo físico, não é isso? No mundo em que vivemos no momento. E o animismo? O animismo nada mais é do que o espírito do próprio médium que se manifesta sem o concurso de outros espíritos. Olha que interessante, olha a potencialidade do nosso espírito. O nosso espírito se manifesta agindo através até de, como diz lá São Luís, né, em estudos passados, que ele fala dos homens elétricos, né? Que esses homens conseguem mover objetos, mas não com o concurso de espíritos, com o próprio magnetismo dele, com o próprio fluido dele, com a presença do espírito dele. Então, o animismo é essa manifestação do seu próprio espírito, e que muitas das vezes nós confundimos com manifestação de outros espíritos, porque nós carregamos em nossos espíritos, nós somos espíritos velhos, não somos espíritos novinhos, não. Novinhos, sim, ainda somos espíritos novos, mas criados há muitos e muitos milhares de anos. Novos porque ainda estamos engatinhando, mas não somos espíritos nem crianças, né? Nós somos espíritos velhos, aí já temos várias reencarnações. Então, às vezes, há uma confusão nisso aí, do animismo para a mediunidade, porque muitas das vezes o médium, o sensitivo, ao trazer uma comunicação dele próprio,
com palavras diferentes, com um conhecimento diferente, que ele, muitas das vezes trouxe de outras vidas. Que ao se emancipar do corpo, estendendo o seu perispírito, ele consegue ter a liberdade, né? Como a nossa irmã falou, através de quando a gente vai dormir, nós nos emancipamos do corpo, nós se desprendemos momentaneamente do corpo. Então, o animismo, o médium, o sensitivo faz isso. Ele se emancipa e se comunica, às vezes trazendo coisas que ele tem conhecimentos que nessa encarnação ele não tem. Então, a pessoa, às vezes, confunde um pouco, às vezes é até difícil de distinguir se é do próprio médium, do próprio, de uma manifestação mediúnica, ou se é de um animismo, pela característica da mensagem, né? Então, às vezes, se confunde um pouco. Mas é interessante que esse animismo, ele pode se manifestar de várias formas, né? Nós temos um exemplo, até no livro dos Médiuns, nós vamos ver mais para frente, né, do nosso irmão querido Santo Antônio de Pádua, né? O que ele fazia? Ele conseguia fazer a bicorporiedade. Ele tinha ele conseguia fazer esse fenômeno de bicorporiedade. É o próprio espírito dele. O que ele fez uma vez? O que é bicorporiedade? Ele entra em estado de torpor, né, de um estado de sonolência, e consegue se desprender do corpo e se apresentar em outro local. E a pessoa que está lá do outro lado, onde ele se apresenta, vai ver via o Santo Antônio de Pádua, conversava com ele, mas na verdade era uma manifestação dele, não havia ali uma questão mediúnica de um espírito fazendo isso para ele. Ele que fazia isso com as suas próprias características, né? Então, uma certa vez, ele estava celebrando uma missa na Itália e seu pai estava sendo julgado em Lisboa. Olha que interessante, isso foi tido como um fato real. E ele se ausentou um pouco ali da missa e entrou em estado de sonolência e foi ao julgamento do pai. E lá serviu de testemunha. Olha que interessante. Então, isso também é uma forma de animismo, né? Dele se apresentar, o próprio espírito dele se apresentar em outro local. Mas olha que interessante o poder da nossa alma. Olha como é interessante isso. Como nós, como espíritos, temos esse poder, né? Claro que isso há de se desenvolver, né? Não é qualquer um, né? Se eu quiser agora fazer isso, eu não vou conseguir, né? Talvez o Humberto consiga, mas eu não consigo. Mas é interessante, né, que isso me fez lembrar uma passagem de Jesus, onde Jesus disse assim: todos vós são luz. Seja luz. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que nós somos luzes, né? Ele fala, vós sois luzes. Que nós temos a centelha divina. Que nós somos espíritos com um potencial luminoso, maravilhoso. Que nós... E o que ele quis dizer com isso? Que nós devemos desenvolver essas potências nossas. Que devemos brilhar nossa luz enquanto é dia. Então, fazer com que a gente possa crescer espiritualmente. Essa é a nossa finalidade aqui. Desenvolver esse espírito. Desenvolver como espírito. A matéria é importante, é muito importante. Devemos agradecer todos os dias esse corpo maravilhoso, essa encarnação maravilhosa. Mas Jesus disse, brilha a vossa luz. Desenvolva esta luz. Coloque em evidência essa luz. É para que a gente dê mais importância a essa questão espiritual.
E como desenvolver essa luz? É como estamos fazendo aqui agora, né? Desenvolvendo através do estudo, né? Aprendendo um pouquinho que cada um fala, a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai estudando ali, busca no livro dos Espíritos, busca no Evangelho, busca na revista Espírita, busca nos livros complementares. Olha que bacana. Esse que faz que Jesus queria dizer, brilhe vossa luz. E às vezes com o dia a dia, o nosso dia a dia, com os afazeres, com os problemas, essa luz se apaga. Ela murcha, ela fica inibida. Mas não é para isso. O espírita, aquele que estuda o espiritismo, ele não pode ser triste. Ele não pode ser para baixo. Ele tem que ser uma pessoa para cima, alegre, feliz, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui com ele, o que ele está passando, o que ele está fazendo para potencializar esse animismo, fortalecer o seu espírito. O que nós estamos fazendo? Claro que é evidente que toda hora que nós vamos conseguir isso, né? Porque nós somos espíritos ainda em desenvolvimento, estamos vivendo um mundo de provas e expiações, e como diz os bons espíritos, né? Que Jesus também, que a felicidade verdadeira não é deste mundo. Por quê? Por mais que a gente esteja tudo bem, mas se a gente está vendo que o irmão está sofrendo, nós não podemos ser felizes totalmente. Mas temos que desenvolver. Acreditar nesse mestre que esteve aqui entre nós. Desenvolver esse animismo em nós. Potencializar o nosso espírito. Pessoas elétricas conseguem mover objetos. E nós estamos movendo o quê? Nós não conseguimos mover objetos? Não. Não temos esse poder ainda, não temos essa força. Mas nós podemos mover o pensamento positivo. Podemos mover a nossa ação positiva em cima daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por momentos difíceis. Pedir a Deus que sejamos instrumentos potenciais da sua seara, que possamos falar daquilo que aquele irmão possa ouvir, está precisando ouvir, mas falar por intermédio do nosso Mestre Jesus, dos bons espíritos. Essa que é a questão do animismo, é desenvolver isso. E às vezes, algumas pessoas fazem confusão com animismo e misticismo. O animismo não há nada de errado. É uma manifestação do espírito do próprio sensitivo, da própria pessoa, né? E o misticismo é quando você inventa coisas que não que não vem de espírito, não vem de lugar nenhum, você está inventando ali, né? E isso a gente sabe que ocorre, principalmente naqueles lugares que a gente procura para pagar, né? Eu quero pagar aqui para saber o que vai acontecer comigo, no meu casamento, no meu trabalho. A gente só acha coisa ruim, não acha nada de que presta, né? Quando a gente paga um negócio desse, né? Então, vamos desenvolver isso. Desenvolver esse amor, desenvolver o espírito através do conhecimento, da fé raciocinada, do amor ao próximo. E amar ao próximo é um exercício diário. É um exercício diário. A gente... mas eu ainda não consigo abraçar as pessoas... moradores de rua, eu não consigo ainda visitar orfanatos. Vamos exercitar. E o exercício começa dentro de casa. O próximo mais próximo está dentro de casa. Aquele parente mais difícil, aquele filho mais complicado, aquele irmão mais irritado, vamos praticar dentro de casa. Com um bom dia, emprestar o ouvido, fazer com que nossos conhecimentos dentro da casa sejam demonstrados de forma simples, humilde e com muito amor, para que nós nunca ofendamos a crença de ninguém, nunca ofendamos a não crença de alguém, nunca ofendamos o pouco conhecimento de alguém,
Se a gente se acha que tem um pouquinho mais de conhecimento, nós devemos ter mais humildade e mais simplicidade daquele que conhece menos. Porque foi esse o ensinamento de Jesus. Jesus, Espírito puro, governador do nosso planeta, esteve entre nós. E principalmente entre os demais vidas, né? Que eles falavam na época. Os demais vida. Ele só vivia no meio daqueles que se chamavam de mais, que viviam de formas conturbadas. E ele dizia, eu estou aqui porque eles mais precisam de mim. Então, que nós estejamos com um pouquinho de luz junto daqueles que mais precisam. Não virar as costas, não deixar de dar ouvido, porque às vezes, numa pequena palavra, num pequeno gesto, você modifica muita coisa naquele irmão. Então, o animismo é isso, é você potencializar a sua alma de forma baseada em coisas boas, dentro da casa espírita, dentro dentro da casa evangélica, dentro da igreja católica, dentro de qualquer lugar que seja que fale de amor, de paz e alegria. Vamos aproveitar essa reencarnação e desenvolver o nosso espírito. Vou passar agora ao nosso irmão Humberto, para dar continuidade. Tem aqui um comentário, Sérgio, da Aline, que ela está comentando que no animismo não há intercâmbio, e sim a fala do próprio alma encarnada. Exatamente, né? Acho que no animismo é a própria pessoa, é o próprio espírito que, através de seus conhecimentos, das suas recordações, às vezes, de outras vidas, né? Às vezes até escreve uma mensagem, né, que ele talvez não tenha conhecimento, o próprio médium às vezes não tem conhecimento que ele está passando uma mensagem anímica, que às vezes é uma recordação de uma outra existência que está em seu subconsciente, que ele está escrevendo ali alguma mensagem, de seus valores, de algo que ele aprendeu em outras épocas. E toda mensagem mediúnica é um pouco do animismo também, porque médios não são máquinas, né? Então, quando o espírito passa um pensamento para o médium vai escrever aquele pensamento, mas ele vai dar um colorido próprio, né? Porque cada médium, se o espírito desse aquela mensagem para médiums diferentes, o conteúdo, a essência é o mesmo. Mas cada médium vai botar um pouco do seu colorido pessoal, né? Da sua forma de escrever, suas emoções, vai ter um pouquinho dele ali. Né? Porque o médium não é mecânico, não é um médico na máquina que simplesmente vai reproduzir. Né? Ele vai pegar o conteúdo, a essência está ali, mas dá um colorido do médium, pessoal do médium. Certo, Sérgio? Perfeito, certíssimo. Então, vamos estar encerrando aqui. Na próxima segunda, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, capítulo 7 desse livro. A gente deseja a todos muita paz, muita saúde mais essa semana, tudo de bom a todos. Sérgio, quer fazer a nossa oração para encerrar? Claro, com certeza. Queridos irmãos, aproveitando esse momento de muita paz e muita alegria, de reconforto, vamos colocar nossos corações ligados ao Mestre Jesus e dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em seu santo nome, aprendendo mais um pouco desses teus ensinamentos. Ó Senhor, obrigado por nos dar essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, todos juntos aqui, os que falam, os que perguntam, os que escutam, mas todos transmitindo a mesma energia, a energia do amor, da compreensão, do desejo de aprender. Obrigado, Senhor, por já estarmos nessa etapa de podermos aprender, Jesus, de termos ouvidos de ouvir, Jesus. Obrigado, Senhor, pela essa bondade imensa, dessa encarnação maravilhosa, aonde vamos burilando cada dia que passa as nossas mazelas, como o egoísmo, a vaidade. Senhor Jesus, mas nós aqui agora estamos repletos do seu amor. Queremos pedir a Ti agora, Jesus, não por nós, porque nós já estamos acobertados, sentindo esse amor penetrar em nossas almas. Mas nós queremos vos pedir, Senhor,
por tantos irmãos nossos que estão nesse exato momento nos hospitais, Jesus, passando por agonias, por falta de ar, Senhor. Ó, Senhor, que os anjos guardiões vão de encontro a esses irmãos que estão ali trabalhando em prol desses irmãos, que eles recebam a tua luz, a tua intuição, a tua força, Jesus, para que todos esses irmãos recebam o ar necessário, o acalento necessário e a força necessária para passar por esse momento difícil. Assim, Mestre, com esse pedido humilde desses irmãos, desses filhos, irmãos que aqui estão, nós vos pedimos humildemente que possamos encerrar esse estudo de hoje dando graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, uma boa semana a todos e muita paz.